Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje quero partilhar convosco a história, um pouquinho da história da Santinha de Arcozelo, assim é conhecida, Dona Maria Adelaide de São José e Sousa Gama. Ela nasceu a 17 de julho de 1835. Ainda a Igreja Católica não reconheceu o culto, nem está beatificada, mas como sabemos, por vezes, alguns santos na história da Igreja demoraram muito tempo para serem reconhecidos. Por isso não é motivo para não irmos conhecer, irmos ao local, como eu fui, e perceber que algo aqui de muito importante acontece. Não se sabe exatamente o local do nascimento, mas tudo leva a crer que foi no Porto, que a Dona Maria Adelaide nasceu. Ela esteve no convento de Vila Nova de Gaia, onde acabou por ficar doente e depois mudou-se para o Porto, mas mesmo no Porto ela piorou a sua saúde e então aconselharam os médicos a ir para uma zona mais marítima, com pinheiros e eucaliptos. Por isso, Arcozelo foi o local mais indicado para a sua saúde. Ela chegou em Arcozelo em maio de 1866. Dona Maria Adelaide dedicava-se a fazer rendas e pastéis. Com a receita dessas vendas, das rendas, dos pastéis e das rendas, ela ajudava as pessoas pobres de Arcozelo. Ela gostava muito de crianças, dava-lhes diariamente pão, doces, roupas, catequizava-as. Isto é muito importante. As pessoas preocuparem-se não só com os bens do corpo, mas também os bens da alma. E ela catequizava essas crianças, ensinava as coisas de Deus, as verdades católicas. Estava sempre pronta a auxiliar a quem mais necessitava. Mas com o tempo a doença dela agravou-se. Ela faleceu vítima de tísica, que era uma doença naquela altura também muito, de certa forma, típica, ou seja, muita gente morreu naquela altura dessa doença. A 4 de dezembro de 1885, ela faleceu com apenas 50 anos. No dia 23 de fevereiro de 1916, o caixão foi retirado da campa, pois essa campa tinha sido vendida. Foi então que o povo, naquela altura, tomou conhecimento que o corpo desta santa estava incorrupto. E a partir daqui é que começa algo que pode nos ensinar muito acerca de como hoje os católicos devem defender a sua fé e defender a verdade católica. Porque naquela altura havia muita perseguição. Estamos a falar perseguição à Igreja Católica, estamos a falar num ano antes das aparições em Fátima, em 1916. E o que aconteceu é que houve muita vontade da parte política, de certa forma, daquela altura, que já estava com aquelas ideias contra a religião, assim como perseguiram os pastorinhos também aqui. Tentaram de todas as maneiras acabar com isso. Regaram, mesmo encontrando um corpo incorrupto, regaram o corpo com carboneto
em pedra e ácido nítrico, água forte, quer dizer, usaram bastante alguns produtos no corpo para ver se o corpo se desfazia, mas a questão é que o corpo cheirava a rosas. Foi enterrado o corpo novamente numa vala comum para ver se aquilo desaparecia. Só que o povo se uniu e sabendo do caso, se uniram e foram buscar o corpo. Desenterraram a Santinha em 27 de fevereiro de 1916. Os sinos estavam a tocar bastante. O corpo, apesar dos produtos que aqueles funcionários tinham colocado, continuava intacto. A santa foi lavada e dentro de uma capela vestiram-lhe roupas e colocaram numa urna. Ainda deitaram cal em pó em cima e a urna foi fechada. Há muitos pormenores que são contados aqui no livro que está disponível sobre tudo o que aconteceu, porque houve realmente uma verdadeira união do povo para que este corpo incorrupto não fosse uma vala comum. Eu acho que realmente não se percebe porque que havia. Eu agora percebo muitas coisas, mas houve realmente uma luta do poder na altura, tentar enterrar isto, de não deixar que as pessoas salvassem esse corpo. Só que o povo era muito unido. E apesar de todas as perseguições, eles conseguiram fazer depois uma capela e então colocaram esse corpo incorrupto nessa capela. Houve depois muitas tentativas para destruir este corpo. Houve tentativas de roubo, teve até um homem que tentou, com um machado, tentou destruir o rosto da santa. E como agora se vê que o rosto está depois de tantas tentativas, tantas coisas, hoje em dia, quando se olha para o rosto da santa, vê-se realmente que até esta tentativa de destruir um corpo já incorrupto foi tentado. E isso foi em 25 de maio de 1983. Que este homem entrou e acabou por deixar a santinha com aspecto disforme, como ainda hoje tem. Mas o que é que eu incentivo todas as pessoas a tentar conhecer sobre a vida desta santa? Eu vou tentar contar mais sobre ela. É que, por vezes, nós católicos temos que defender nossa fé. Mesmo que haja perseguições. Porque o mundo quer fazer esquecer milagres como este. Milagres que a ciência não pode explicar. Como é que a ciência pode explicar que um corpo de uma senhora esteja enterrado e não se decomponha? Por que a ciência tanto quer tapar esses milagres visíveis aos nossos olhos? E nós precisamos defender a nossa fé católica, porque há também milagres de fé que precisamos defender, assim como Dona Maria Adelaide sempre defendia, porque no livro tem aqui
a sua declaração de testamento. E é maravilhoso ouvi-la dizer como ela tinha orgulho de ser católica, que queria morrer como católica, na fé católica. Esse orgulho tem que ser cada vez mais partilhado entre nós, porque não podemos deixar que nos tirem essas riquezas de fé católica, essas memórias que nós temos, essas tradições que não são apenas tradições, são antes cultos devidos a Deus. É Jesus que se fez homem e que ressuscitou após morrer por nós. Por isso eu também convido a todos a conhecer também o Museu Maria Adelaide, que se encontra mesmo ao lado da capela. E depois que percebi que havia lá muitas promessas realizadas, existem mais de 6 mil vestidos de noiva, vestidos batizados, de comunhão, pessoas a darem peças em cera de agradecimento. Por isso, conheçamos os nossos santos, os nossos santinhos, os nossos santos que nos incentivam a amar e a defender a Igreja Católica. Vou aqui acabar com a oração que aqui neste livro tem dedicado a Santa Maria Adelaide. Oração a Santa Maria Adelaide. Milagrosa Santa Maria Adelaide, divina chama que em tudo me esclarece, que ilumina todos os caminhos que me conduzem à graça de Deus, que me dá o divino dom de saber perdoar e esquecer o mal que me fazem. Ouve esta minha prece e concede-me a graça de um dia merecer a glória perpétua. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.